Deixa eu te ensinar, ó. Aqui no Instagram, ó. Olá, olá, super segunda-feira para você. Hoje, dia 29 de junho de 2020, está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico aqui da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação. Tudo que acontece você acompanha aqui, com entrevistas diferenciadas e assuntos que fazem parte do seu dia a dia e que interessam a comunidade e a população. Hoje, por exemplo, no programa você vai conhecer os números atualizados do coronavírus. Para você ter uma ideia, Mato Grosso já passa de 14 mil casos de coronavírus confirmados, 556 mortes. Hoje, no mundo, foram confirmados 10 milhões de casos. 10 milhões de casos. Quem vai falar para a gente hoje os números atualizados do coronavírus é o Caio Dias. Daqui a pouquinho o Caio já está por aqui, já está posicionado aí. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo bem, e você? Tranquilo, animado, segunda-feira, uma oportunidade da gente fazer a diferença na nossa vida, acertar mais uma vez, agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Amanhã é o último dia para a declaração do imposto de renda. Hoje nós vamos entrevistar via remoto a doutora Daniele Fukui, ela que é da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB de Mato Grosso. Doutora Daniela, bom dia, muito obrigado. Prazer recebê-la aqui no programa, viu? Muito obrigado. Prazer mesmo. Hoje também teremos uma entrevista com a presidente em exercício da OAB, doutora Gisela Cardoso, ela que vai falar sobre a inclusão dos escritórios de advocacia como serviços essenciais aí durante esta pandemia. Doutora Daniela, bom dia, muito obrigado também pela sua participação hoje no nosso programa. Prazer recebê-la aqui, viu? Tá aí, portanto, o Mais Notícias está no ar para você e vamos começar mostrando o nosso site. Vou pedir até a ajuda do Caio, porque o Caio é a pessoa responsável aqui pelo site tvmaisnews.com.br. Caio, o que nós temos de notícias hoje aqui no nosso site? Olha, Luiz, tem bastante notícia envolvendo a saúde, porque, claro, tem os números do coronavírus atualizados aqui em Mato Grosso, mas tem uma que é em específico que me chamou a atenção, foi que os suicídios aumentaram cerca de 110% aqui em Cuiabá nos primeiros meses do ano de 2020, que essa é uma notícia muito preocupante, por conta que a gente vê a população em casa, as pessoas mais tristes não conseguem ver outras pessoas, e aí a taxa de depressão acaba aumentando e com isso o suicídio, e com isso leva algumas pessoas ao suicídio. Isso é muito importante porque tratar o psicológico é importante hoje, nos dias de hoje, porque a gente é encharcado de notícias ruins a toda hora, a todo momento. Então a gente tem sempre que cuidar do nosso psicológico, Luiz. E essa notícia aqui, Prefeitura fecha festa e flagra loja atendendo com portas fechadas para enganar a fiscalização. Você vê um absurdo desse? A gente está em quarentena forçada, os serviços não essenciais, infelizmente, acabam sendo prejudicados, mas tem pessoas que acham que conseguem burlar a fiscalização. Então, a própria fiscalização da prefeitura acabou encontrando uma loja de essas móveis lojas, e eletrodomésticos. Exatamente. Acabou encontrando essas lojas que estão funcionando de forma clandestina e acabou fechando, e com razão. Na verdade, irregular, né? Exatamente, irregular. E uma festa lá no bairro Pedra 90. Exatamente, uma baita de uma festa lá no bairro Pedra 90, que foi também cerca de denúncia, que foi feita uma denúncia dessa festa, e aí daí a polícia foi lá juntamente com a fiscalização da prefeitura e encerrou a festa daquelas pessoas que acham que são invencíveis contra o coronavírus. O Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, declarou que tempo de trabalho infantil vale para aposentadoria. Uma decisão aí importante, né? Exatamente. O trabalho infantil não é legal, mas aquelas pessoas que tiveram esse trabalho infantil antigamente pode usar isso para poder
adiantar a aposentadoria. Muito obrigado pelo antigamente. Exatamente. Então, Obrigado hoje pelo não é permitido, mas quem teve essa infelicidade de trabalhar, de ter o trabalho infantil, pode usar esse tempo, claro, sempre, sendo a pessoa tendo os comprovantes desse trabalho infantil, pode usar para se aposentar mais cedo. E é claro que no nosso site você assiste também o nosso programa, aqui no cantinho, aqui ao vivo na telinha, você clica, vai abrir ali uma pop-up, onde você pode assistir no seu celular, tablet, no seu PC, tá? Você assiste aí o programa em HD, em SD também, tem a opção ali de mudar a qualidade para facilitar pela sua internet, mas você tem um pequeno delayzinho, mas esse delay é normal, né? Que está pela internet, então tem alguns segundos aí de atraso, mas você assiste ao vivo aqui no nosso programa. 99615 4094, 99615 4094, esse é o nosso WhatsApp para você fazer o seu pedido de informação, mandar uma foto, um vídeo, enfim, você participar do programa. Hoje nós vamos ter 2 entrevistas importantes, uma da presidente em um exercício da OAB, outra da doutora Daniela Fukui, que vai falar sobre o imposto de renda. Então, se você tem alguma dúvida relacionada ao imposto de renda, mande para a gente aqui. Nós recebemos um WhatsApp, não sei se o pessoal preparou ali, mas eu estou com ele aqui, falando sobre um caso de saúde, problema de saúde. Está no nosso WhatsApp aí, se quiser colocar na tela. Olha, minha mãe sofreu um aneurisma no dia 9 de março. Passou por cirurgia e desde então segue em recuperação no hospital. Porém, a médica que a acompanha deu alta para ela ir para casa, porém com atendimento de home care. Entrei com pedido de liminar para atendimento e a liminar foi concedida, ou seja, ela conseguiu a liminar para ser atendida em casa. E todo o processo para o atendimento foi autorizado e realizado pela empresa. Porém, hoje, 29 de junho, hoje mesmo, véspera da remoção, que seria amanhã, ela recebeu a informação de que não será feito o atendimento porque o governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Saúde, não está pagando a empresa de home care. Olha a situação. Acontece que onde a mãe dela está internada no Hospital São Benedito, que será exclusivo para o Covid. Ela quer saber o seguinte: se vão deixar a mãe correr risco de contrair o vírus ou vão deixar ela morrer sem atendimento. O senhor secretário de Saúde está com Covid, está em casa. Então, secretário, atende a gente aí, manda a sua assessoria passar uma informação, o que está acontecendo com o serviço de home care, que essa empresa não está recebendo. São todas as empresas de home care do estado que não estão recebendo, é uma empresa só. Nós gostaríamos de saber e ter uma posição em relação a isso, até para a gente passar amanhã aqui no programa, tá? Passar amanhã aqui no programa, vamos entrar em contato aí, Diego, tá? Para a gente saber certinho do secretário o que está acontecendo e por que até aqui as empresas de home care não estão recebendo. Vamos checar essa informação. Até porque vocês viram, né, que no caso aquele lá do Aecim Tocantins, aquela tarde, depois que o secretário fez o vídeo, esbravejou e tudo mais, o deputado Ulisses esteve lá na unidade, esteve lá no Aecim Tocantins e detectaram a existência, sim, de respiradores. Então, neste momento que nós já estamos no colapso da saúde, Caio Dias, quantos % de UTI já está ocupado no estado de Mato Grosso? Qual que é o percentual de UTIs e o percentual de enfermarias? Luiz, é um número muito triste, porque a gente não esperava que chegasse a esse resultado, que era 94,1% de UTIs ocupadas em Mato Grosso e 32,3% de ocupação nas enfermarias. O problema é que a maioria das pessoas que fica grave, eles precisam de UTI, né? Não precisam de enfermaria. Exatamente. E aí, equipamento parado, guardado, acaba lotando as UTIs que já estão prontas e a gente não sabe como é que fica essa confusão, porque o ser humano é afetado enquanto a política, enquanto os governos acabam se batendo, se chocando aí.
e aí a população segue sendo afetada, porque afinal são 94,1% da UTI, das Sim. UTIs ocupadas. Você ouviu esse dado aí? 94,1%. 94%. Isso significa que de 100 UTIs nós temos 6 apenas, é isso? É isso aí. Apenas 6 UTIs disponíveis no estado. Se tivéssemos 100, nós temos 210, né? Parece que é esse o número, Foi, se não me engano, isso. 210 UTIs. Nós temos 12 UTIs apenas no estado de Mato Grosso. Em Cuiabá já zerou. Então nós já estamos no colapso de saúde em Cuiabá. É óbvio que o governo do estado estava guardando aqueles equipamentos lá no Aicim Tocantins para fazer uma entrega pomposa, gastar dinheiro, né, com entrega, chamar prefeito, entregar chave de ambulância. Ambulância não tinha, né? Não, ambulância não. Mas entregar o kit de respirador, com maca, com tudo. Eles o kit UTI, né? O kit Covid, eles estavam preparando uma festa, né? Mas agora não é hora de festa, não. Agora é hora da gente sentar, colocar o pé no chão e fazer a coisa certa. Então, que esse equipamento saia de lá o mais rápido possível, que os respiradores cheguem até as unidades, porque a gente precisa de mais unidades de UTI, senão a coisa vai ficar feia em Mato Grosso. Caio Dias, em relação aos números dados atualizados do coronavírus em Mato Grosso, olha aí, ó. Essas são as imagens que depois foram refutadas pelo secretário, dizendo que ali não tinha respirador. Só que à tarde, quando o deputado esteve lá no local, ele encontrou dentro de uma sala alguns respiradores, então tinha sim respirador. A pessoa que gravou esse vídeo estava certinha, não é vagabundo não. Isso aí foi um anjo, viu? Você é um anjo que conseguiu abrir os olhos das autoridades que estavam guardando isso aí para preparar, talvez, uma mega ultra entrega para aparecer, né? Para ficar bonito na foto. Ficou feio, né? Ficou feio. Eu gostaria muito de entrevistar o secretário. Esses dias eu falei que eu não gostaria de entrevistar ele aqui no programa, mas eu gostaria de entrevistá-lo aqui, viu, secretário? Talvez quando o senhor melhorar aí, sarar do Covid, o senhor venha até o programa, já vai ter passado já essa quarentena forçada, o senhor poderá vir ao programa, talvez nossa primeira entrevista de estúdio aqui. Caio, mas e os números atualizados, como é que estão? Olha, Luiz, é um número muito triste a gente falar que são 14.654 pessoas estão confirmadas com o novo coronavírus e 556 pessoas acabaram morrendo pelo novo coronavírus aqui em Mato Grosso. Isso dá uma taxa de 3,79% de letalidade, que é um crescimento alto aqui em Mato Grosso. A gente pode ver que Cuiabá acaba sendo, não vou falar liderança, acaba sendo líder de casos do coronavírus aqui em Mato Grosso, mas infelizmente essa é a verdade. Cuiabá acaba sendo líder de número de casos do coronavírus, cerca de 3.570 casos, seguido por Várzea Grande, que tem 1.165. Vale lembrar que essas duas cidades hoje estão em quarentena forçada. Não chega a ser um lockdown, mas estão em quarentena forçada, apenas serviços essenciais. E aí vem Rondonópolis, logo depois, e Sorriso. Luiz, esse é o pódio da quarentena, da Covid em número aqui de no casos, Mato Grosso. mas em número de mortes, Sinop está na frente, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde. Mostra ali, sobe um pouquinho o mapa para mim, sobe um pouquinho, para a gente ver ali, esse aqui. Olha o que está acontecendo em Mato Grosso. Mato Grosso está com catapora? Não tem um município mais sem casos. Você encontra até os menores municípios de Mato Grosso com casos, então... Mesmo os menores municípios estão com casos. Talvez Rondolândia ali, Não, a Rondolândia já teve também. Esse no cantinho aqui, à direita aqui. Clica aqui nele aqui. Bem no cantinho aqui. Não, aqui no canto aqui. Para baixo aqui. Na linha reta aqui do estado. Aqui, ó. Clica aqui para mim. Aqui, ó. Aqui onde eu estou com o dedo. Isso. Colniza. Também Colniza tem 2 casos. Você vê que a coisa é terrível, hein? É difícil. Terrível. E os dados nacionais, como é que estão? Bom, dados nacionais, batemos a marca de 1.344.143 casos. E aí, com óbitos, tem 57.622 óbitos. Esses são os números do Ministério da Saúde.
7.733.848 pessoas recuperadas, graças a Deus. E 552 mil pessoas estão em acompanhamento. Exatamente. Exatamente, Luiz. E a gente tem também os outros dados, que são os dados do consórcio da imprensa, né? Que eles foi notificados para eles, a partir das 8 horas de hoje, cerca de 1.345.470 casos e 57.659 mortes. Que são, esse consórcio ele acaba pegando os dados de todas as secretarias de saúde dos estados aqui do Brasil. Então, e dá um encontro aqui com esses dados oficiais. Acaba dando um encontro. Há uma diferençazinha sempre para cima, né? Sempre para cima. O consórcio está sempre para cima um pouquinho. Exatamente, ainda mais agora depois que o Ministério da Saúde teve a alteração na contagem de casos confirmados e também no número de óbitos, então vai sempre dando um pouquinho de diferença. Caio, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Só que eu vou aproveitar a tua presença aqui. Para perguntar o seguinte. Como é que está o esporte? Porque você é um fanático por esporte, um especialista no assunto. Campeonatos, nesses 15 dias, obviamente, tudo paralisado, né? Mas estava para voltar já o campeonato estadual, inclusive, né? Então, o Campeonato Carioca foi o primeiro a retornar, tanto que ontem teve 2 jogos que foi uma goleada do Botafogo em cima do Volta Redonda e a derrota do Fluminense em cima do time de Cabo Frio. Mas acabou tendo protestos ali, o Botafogo jogou todo com o seu uniforme de preto, acabou entrando com uma faixa falando que protocolo bom é aquele que respeita vidas, até porque o prefeito Crivella, por esses dias, Luiz, ele falou que em julho poderá ter o retorno de público nos estádios, sendo que isso em nenhuma outra competição que retornou, o campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato de Portugal, nenhum deles está pensando em ter uma fala dessa não tem nem que ser muito levada em consideração. Pois é. Porque isso aí é graça, para fazer graça, para levar esperança. Mas a gente vê pelos números, pelo andar da carruagem aí, que vamos demorar alguns dias ainda para voltar a ter aglomeração. Provavelmente ainda nem esse ano tenha. O certo é que esse ano não tenha público nos estádios ainda, repetindo mesmo os campeonatos europeus. E aí tem também a NBA, ela irá retornar agora em julho, com uma bolha feita especialmente para os atletas ali, enfim, ninguém sai, ninguém entra, todo mundo monitorado 24 horas por dia. Já o campeonato mato-grossense deve ser estendido até o final do ano. E aquele jogador de basquete que pegou nos microfones, fez gracinha? Rudy Gobert. Quem? Rudy Gobert, o francês. Rudy Gobert. Isso. Ele tá Como que ele ficou? Ele tá curado agora. Nesse meio tempo, enquanto ele ficou infectado, a galera do time dele também acabou pegando. E aí teve uma briga interna entre eles ali, mas já tá tudo acertado. Ele já tá sarado, o pessoal do time dele também está sarado, então a gente espera. Bacana. Aí que... Campeonato estadual tá como? Campeonato Mato-Grossense. Nosso Mato-Grossense. O nosso Mato-Grossense ele deve ser estendido até o final do ano. A Federação Mato-Grossense já declarou que vai alterar algumas regras ali, principalmente na contratação de jogadores, porque como o campeonato estadual apenas 3 times, né? Que é o Luverdense, o Operário e o Cuiabá estão em ligas nacionais, o Operário na Série D, o Luverdense também e o Cuiabá na Série B. Os outros times, Dom Bosco, o Misto, o Poconé também, eles devem poder contratar novos jogadores ali para poder a disputa do quadrangular final da competição aqui no estado, Luiz. Caio Dias, muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa você volta, tá? Tá bom, pode deixar. Qualquer informação nova, por favor, poste-se aí no ambiente. Lembrando que nós estamos até o final dessa quarentena forçada, com uma reestruturação aqui do estúdio, uma bancada. Não estamos fazendo entrevistas aqui no estúdio, as entrevistas todas remotas, mesmo que às vezes a internet a gente perde um pouquinho de qualidade, às vezes não, e às vezes, enfim. Mas é importante a gente colaborar, é importante nesse momento. Você vê que nós estamos com 94,1% das UTIs ocupadas. Então agora não é hora de brincar, agora é hora de colaborar. Quem puder colaborar, colabora. Quem não puder colaborar, fica em casa. Tá bom?
996154094 é o telefone para você mandar seu WhatsApp. Se você tem alguma dúvida sobre imposto de renda, mande para a gente aí, porque no próximo bloco nós vamos falar de imposto de renda. Agora são 11 horas e 19 minutos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Próxima terça. Bem-vindos ao Experimentos Extraordinários! Experimentos Extraordinários é isso, um grupo de amigos se divertindo e fazendo um programa legal de TV. Camila? Camila, me tira daqui! Isso tem de dar certo. Eu vou conseguir! Eu não vou conseguir. Estreia próxima terça, 7h45 da noite. Não é miraculoso, não é extraordinário, isso é tão incrível. Experimentos Extraordinários. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Onze 21, 11 horas e 21 minutos, 996154094 é o nosso WhatsApp. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu na Justiça colocar os escritórios de advocacia na lista, né, de serviços essenciais em Mato Grosso. E sobre isso eu vou conversar com a presidente em exercício da OAB, a doutora Gisela Cardoso. Doutora Gisela, bom dia, bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui para a gente falar desse tema, que é um tema que os advogados estavam aguardando, né? Como é que foi essa demanda da OAB? Bom dia, Luiz Fernando, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Agradecemos o convite para poder explicar o que realmente é esse reconhecimento da essencialidade do exercício da advocacia. Na realidade, não houve uma demanda judicial. A bem da verdade, a advocacia ela é indispensável a partir do próprio texto constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 133, ela estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, a partir da leitura desse texto constitucional, não há dúvidas quanto à essencialidade do exercício da advocacia. O que ocorreu é que no decreto federal, onde se estabeleceu, onde apresentou-se o rol daquelas atividades que seriam consideradas essenciais para fins de vedação do exercício nos casos de lockdown ou nos casos de quarentena coletiva, como ocorre em Cuiabá e em Várzea Grande, não constou expressamente o exercício da advocacia privada, né? E o nosso decreto estadual foi na mesma linha. Na realidade, ele fez menção a esse decreto federal. Então, o que é que a OAB fez? A OAB requereu, junto ao governo do estado, né, oficiou diretamente o governador Mauro Mendes, para que houvesse essa inclusão da advocacia como a atividade essencial, tal qual, como eu disse, prevê a própria Constituição Federal, o que foi de pronto atendido e houve uma alteração do decreto estadual com a inclusão da advocacia como atividade essencial. Na mesma sorte, no dia seguinte, salvo engano, o prefeito municipal editou o decreto regulamentando a quarentena coletiva aqui em Cuiabá e também deixou de fora o exercício da advocacia privada. Também na mesma linha,
oficiamos o município de Cuiabá, o prefeito municipal, e solicitamos, então, a inclusão da advocacia como atividade essencial. E também fomos atendidos, né? Então, nesse sentido, é que foi reconhecido, tanto no âmbito estadual, como no âmbito municipal, a essencialidade do exercício da advocacia. Como estava e como fica agora? Os escritórios podem funcionar normalmente, é isso? Isso, né? Como eu disse no início, né? Eu entendo que a própria Constituição Federal não vedava o exercício da advocacia. O que nós temos agora é que há expressamente previsto nos decretos essa possibilidade. Então, o advogado ele pode exercer a advocacia sem restrições a partir dos decretos de lockdown ou de quarentena coletiva, né? É importante destacar, Luiz Fernando, que o advogado ele não exerce apenas uma atividade profissional, né? Pelo próprio texto da Constituição, o advogado ele é investido numa função pública ao postular em nome do cidadão, ao postular em nome daquele que o constitui, um direito, provocando o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito a partir do debate, a partir das teses, de argumentos jurídicos que venham na defesa daquele que o constituiu. Então, paralelamente a isso, podemos afirmar, inclusive, que o exercício da advocacia, ela busca construir a paz social e a solução de conflitos. E nós podemos, né, ressaltar ou observar que o perecimento de direito ou ameaça de direito, ela não escolhe época ou não escolhe dia ou data para acontecer. Então, a qualquer momento, o cidadão ele pode ter o seu direito ameaçado e ele precisa se socorrer ao advogado para a defesa, independente se estamos em época de pandemia ou não. Daí a necessidade de se garantir o livre exercício da advocacia sem restrições. O advogado, especialmente nessa época agora, ele tem atuado reiteradamente questões de saúde, por exemplo. Nós acompanhamos aí o próprio juiz que concedeu o pedido para que fosse decretado a quarentena coletiva nos municípios de Cuiabá e Vargas Grande, destacou inúmeros pedidos de liminares para leitos de UTI. Então, o exercício da advocacia ele não pode parar, né? O advogado ele pleiteia junto ao judiciário garantias do direito cidadão. Esses direitos vão desde a liberdade, o patrimônio, saúde, vida. Então, a manutenção sem restrições do exercício da advocacia é necessária, como eu disse, garantido pelo próprio texto constitucional. Então, nesse ponto, nós temos aí reconhecido nos decretos municipais e estadual o livre exercício da advocacia, a advocacia como atividade essencial. Eu ia falar, agora nesse momento que a gente está, e levando em consideração, por exemplo, que 94% das UTIs estão ocupadas no Estado, que nós estamos à beira do caos da saúde, o número de liminares que vão vir será muito grande. Os advogados são fundamentais para que essas demandas elas andem, né? Exatamente. Muitas vezes a vida da pessoa, a saúde do cidadão, ele vai depender daquela atuação imediata do advogado. Então, não pode, em hipótese alguma, haver restrição nessa atuação, no exercício da advocacia. A gente sabe que a OAB tem inúmeras comissões, né? Como é que está o trabalho de vocês nessa pandemia? Eu entendo que talvez o pessoal da Comissão de Saúde aí deve estar tendo trabalho redobrado. Como é que... Explica um pouquinho para o público de casa como que funcionam essas comissões e o que vocês têm feito agora durante a pandemia. Certo. A OAB, ela tem hoje, a OAB Mato Grosso tem hoje mais de 50 comissões temáticas, né, atuando nas mais diversas áreas. E eu posso te afirmar, Luiz Fernando, que nesses últimos dias, nesse período aí de pandemia, as comissões, a OAB, a diretoria, o conselho, enfim, tem trabalhado ainda mais, de forma incansável, sempre na busca da garantia do direito cidadão. A OAB, ela é a voz constitucional da sociedade organizada. E as comissões, elas têm sim trabalhado muito, a Comissão de Direito de Saúde, um trabalho incansável. Nós temos também a Comissão de Direito de Trabalho, com todas essas alterações aí em trabalhista, a Comissão de Direito Tributário, nós vamos falar daqui a pouco com a doutora Daniele Fukui, as comissões de processo civil, processo penal, juizado, nós estamos acompanhando aí a paralisação
das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, o que, de certa forma, também restringe ou dificulta o exercício da advocacia. Né? Temos também o Tribunal de Prerrogativas atuando de forma incansável. Enfim, é um momento de exceção, é um momento difícil, com inúmeras dificuldades para todos os setores. E a OAB tem estado atenta e tem trabalhado em todas as suas frentes, através de suas comissões, para garantir, como eu disse, os direitos básicos da população e, é claro, as prerrogativas dos advogados. A senhora falou aí da Comissão do Trabalho, tem a medida provisória trabalhista. A senhora acredita que... Como é que ela está hoje, doutora? Ela vai libertar ou vai escravizar? Como é que esse processo aí? Bom, nós tivemos aí do início da pandemia algumas medidas provisórias publicadas com o objetivo aí de garantir emprego e renda, né? Dentre as principais, talvez as que mais trouxeram alterações para os contratos de trabalho, nós temos aí a medida 927 e a medida 936, sendo esta última aquela que prevê talvez uma maior alteração no que tange aos direitos trabalhistas, porque ela possibilita ou ela permite a redução salarial de acordo com a redução da carga horária e, inclusive, a suspensão do contrato de trabalho. A gente podemos afirmar, e sem dúvida nenhuma, que não é o melhor cenário para os trabalhadores, mas da mesma forma que nós não vivemos o melhor cenário para as empresas de forma geral. Então, particularmente, eu entendo válida as tentativas de manutenção de emprego e renda neste momento em que nós vivemos. É um problema mundial. Hoje, o mundo atravessa esse problema decorrente dessa pandemia. Então, as medidas vejo com bons olhos na medida em que busca se garantir emprego e renda. A medida 936, por exemplo, como disse, ela traz importantes alterações, porque o nosso próprio texto constitucional ele não autoriza a redução do salário, e a medida ela vem trazendo essa exceção nesse período de pandemia. Ela permite aí a redução de salário proporcional à redução de jornada, seja de 25%, 50% e 70%, de forma que essa diferença entre o salário e a parte que foi reduzida será pago pelo governo, através desse benefício criado pelo governo, considerando como base de cálculo o seguro-desemprego, né? Esse tipo de redução proporcional, ele pode ser feito por até 90 dias, mediante acordo entre as partes. Vejam que é um acordo, não é impositivo, por até 90 dias, enquanto durar o estado de calamidade. A outra hipótese que tem sido muito utilizada pelos empresários neste período é a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. Né? Nessas hipóteses, empregados e empregadores pactuam a suspensão deste contrato, ou seja, nesse período o empregado não trabalha e a remuneração desse trabalhador será paga também pelo governo, tendo como base sempre a base de cálculo do seguro-desemprego, ou seja, o valor que aquele empregado receberia na hipótese de seguro-desemprego. Tá? O que o empregado tem em troca disso, numa hipótese de um acordo desse? A garantia de emprego durante o período em que perdurar a suspensão ou a redução salarial. Então, se ele ficar por 90 dias com uma redução de jornada e redução salarial, durante aqueles 90 dias ele terá a garantia do emprego e por igual período também o emprego estará garantido. O empregador ele fica proibido de demitir nesse período. Né? Essa medida provisória, a princípio, com a vigência dela de 60 dias, ela foi prorrogada e o Senado aprovou, na semana passada, salvo engano, 10 dias, 15 dias atrás, a MP, prorrogando-a. Isso não quer dizer que a prorrogação, ela importou na alteração dos prazos. Os prazos continuam o mesmo. O que prorroga-se é a vigência da medida, é a vigência dessa norma. Então, aqueles contratos que foram realizados no início, tanto no período de 60 dias, como já na prorrogação, eles terão que observar os prazos estabelecidos na medida provisória. Nós sabemos que o seu tempo é exíguo, a senhora tem outros compromissos, porém, o Juarez Fiel tem uma pergunta para a senhora, será a última pergunta dessa entrevista de hoje. Eu gostaria já de deixar marcado seu retorno aqui em outra oportunidade para a gente falar mais sobre estas e outras questões. Doutora Juarez.
Primeiramente, obrigado pela sua participação esclarecedora aqui conosco. Mas assim, doutora, quando no início todas as medidas elas foram tomadas com base em 90 dias, nós já sabemos que há uma expectativa aí, o próprio presidente já anunciou que esse recurso que veio o Corona Voucher, ele vai ser estendido por mais 90 dias, reduzindo seus valores, mas eles serão estendidos. Como que a OAB está visualizando esta prorrogação e qual seria o comportamento dos advogados com relação a esses mais 90 dias que aí estão colocados? Então, como eu disse, são medidas excepcionais, né? A gente tem que tratar as exceções que estão vivendo, considerando o período de exceção. No tocante à medida provisória, como eu disse, os prazos que estão lá estabelecidos, 60 dias para a suspensão e 90 dias para a redução, podem inclusive haver a combinação dos dois. Eu posso, por exemplo, reduzir por 60 dias ou suspender por 60 dias e depois suspender ou reduzir por mais 30, né? Esses prazos não foram alterados, não foram prorrogados. O que a prorrogação fez foi prorrogar a vigência da medida provisória. Então, durante este período que houve a prorrogação, o empregador poderá fazer novos acordos para suspender ou reduzir a jornada e o salário com os seus empregados. A medida provisória que vai ser transformada em lei, ela continua vigente, ou seja, ela não perdeu a sua vigência após os 60 dias primeiro, foi prorrogada por mais 60 e vem aí sendo aprovada pelo Senado recentemente, esperando agora da sanção presidencial para efetivamente ter efeito. Então, os prazos que estão ali definidos, eles não foram prorrogados. O que prorrogou-se foi a vigência dessa medida. A Carla Raquel, só para a gente encerrar, ela mandou aqui no WhatsApp, então respeito a querida Carla Raquel, que é a nossa telespectadora. Eu vou passar a pergunta para a senhora, é rápida. Pode o empregador deixar de pagar a rescisão contratual alegando dificuldade econômica? Não pode, né? O que nós tivemos aí, muito questionamento, Luiz Fernando, quando surgiu a pandemia, seria a utilização daquela hipótese do fato do príncipe, ou seja, por uma imposição estatal, uma imposição do governo, houve o fechamento das empresas por determinado período, o que importaria aí na responsabilização ou nessa obrigação por parte do Estado, do governo que editou essa norma. Mas a jurisprudência ou a doutrina, ela vem quase que unânime no sentido de que não é a possibilidade de aplicação. O empregador, ele está, sim, obrigado a pagar todos os direitos trabalhistas, tanto durante o curso do contrato de trabalho, ressalvada aí aquelas hipóteses da suspensão que a gente acabou de falar, né, e outras hipóteses de suspensão, é claro, como quando da dispensa, quando da rescisão, tem que pagar as verbas rescisórias. Isso não houve qualquer alteração, a lei continua a mesma. Eventualmente, é claro, se for demandado judicialmente, essas partes podem entrar num acordo extrajudicial, aí é uma outra situação. Mas não houve qualquer alteração legislativa, qualquer alteração na lei no que tange a obrigação do empregador em relação aos créditos e obrigações trabalhistas. Tá? Uma vez demitido o funcionário, caberá ao empregador promover todos os pagamentos das verbas rescisórias nos prazos estabelecidos na consolidação das leis do trabalho. Doutora Gisela Cardoso, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias. Bom dia. Eu que agradeço, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Sempre que necessário, também a OAB está à disposição através das suas comissões para prestar esclarecimentos para a sociedade. E mais uma vez eu agradeço o convite pela participação nessa manhã. Foi ótimo. Obrigado, viu? Bom dia para a senhora. Conversamos com a presidente em exercício da OAB aqui de Mato Grosso, Gisela Cardoso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. O pessoal que está mandando aqui no WhatsApp, está acompanhando pelo Facebook. Né? Quem acompanha pelo Facebook é o Alessandro Moreira. Alessandro, muito obrigado, é fã do programa, está assistindo pelo Facebook, obrigado pelo seu carinho, tá? Um carinho para você aí. Carla Raquel mandou as perguntas, muito obrigado. Olha ali, ó, Alessandro Moreira mandou. Bom dia, Nina Porto. Bom dia, minha querida, muito obrigado aí pelo seu bom dia também. Carla Raquel mandou a pergunta, as duas primeiras perguntas dela, acho que foram respondidas ao longo da entrevista, por isso que eu passei apenas a terceira pergunta, tá, Carla? Obrigado, um carinho para você. Cibele Fonseca,
família da Cibele e a Cibele estão assistindo o programa lá, mandou pra gente no Facebook, no WhatsApp, né? Muito obrigado, viu, Cibele? Obrigado pelo carinho. Carinho grande para você aí. A Câmara Federal deverá votar aí nos próximos dias a PEC do novo Fundeb, que deverá ser permanente e ajudará a educação básica do Brasil. Vamos acompanhar a reportagem e entender o que é isso e como que vai funcionar na prática para a gente. Roda o VT. O texto do novo Fundeb, o Fundo Nacional da Educação Básica, está pronto para ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. O fundo atual vence em 31 de dezembro, portanto, tem que ser renovado neste ano para que milhares de escolas públicas no Brasil não tenham que fechar suas portas. O texto está em uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que depende da aprovação de 3/5 dos parlamentares. A PEC do novo Fundeb, como está sendo chamada, torna o fundo permanente. Ele ficará no texto da Constituição, não precisando mais ser renovado. O fundo é tão crucial que para cada R$10 investidos na educação básica brasileira, R$6 provém dele. 9 estados precisam receber a complementação do governo federal para atingir o mínimo de recursos por aluno. Depois de 3 anos de debate, mais de 120 audiências públicas em que a comissão especial que analisou a PEC conversou com as áreas econômica e de educação, chegou-se a um texto que o presidente da comissão, o deputado Bacelar, considera que ficou mais equânime com estados e municípios, contando com um aporte maior da União. Hoje, o governo federal entra com 10% da composição do fundo. Este crescimento será progressivo e o fundo passará a contar com recursos dos royalties do petróleo. Foi o texto possível para os deputados que participaram do debate sobre o novo Fundeb, realizado no segundo dia da Semana da Ciência e Educação, promovida pelas frentes parlamentares ligadas aos temas na Câmara. O Brasil gasta muito pouco com a educação pública. Para que se tenha uma ideia, o gasto na educação básica no Brasil anual é de $3.800. $3.800. Na OCDE, nos países da OCDE, a média de gasto na educação básica é de $9.300. $9.300. 3 vezes, praticamente 2,5 vezes ao que o Brasil gasta. Ainda pelos dados apresentados pelo presidente da comissão, um professor ganha $14 mil por ano no Brasil, enquanto na média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que abrange 38 países, este salário anual é de $35 mil. Por outro lado, nós conseguimos colocar, nos últimos 10 anos, 15 anos, 48 milhões de crianças e adolescentes na educação básica, no ensino fundamental e na educação básica. 48 milhões. Que país no mundo conseguiu fazer isso? Nenhum. A governadora do Rio Grande do Norte, que é professora, lembrou que foi com recursos do Fundeb que foi possível construir no passado o programa Caminho para a Escola. O Fundeb chegou para dizer que creche é um direito do filho do trabalhador e do filho do pobre. Porque até então, infelizmente, o financiamento da educação, da educação pública do nosso país, a obrigatoriedade ficava restrita nos marcos somente do ensino fundamental. E como é que os municípios, Rosaneide, iam desenvolver uma rede de educação infantil sem o apoio do governo federal? É um consenso suprapartidário para a votação com a presidência da Câmara dos Deputados. Aqui eu quero, de público, dizer que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem sido um parlamentar próximo da discussão da educação, nos chamou domingo último aqui, no meio da manhã, para uma reunião. Estivemos, todos nós que estamos nesta mesa, estávamos com ele para discutirmos esta votação, esta negociação desta semana, a possibilidade de ir para o plenário, de termos a primeira e, na sequência, a segunda negociação.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, 996154094, esse é o nosso WhatsApp para você participar e mandar as suas dúvidas em relação ao imposto de renda, que é o tema do próximo bloco aqui. São agora, que horas são? 11h44, vamos para o intervalo e voltamos em instantes, até já. Sol pela manhã e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do centro-oeste, incluindo todas as capitais, a previsão é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. A mínima prevista em Brasília é de 14 e máxima de 26 graus, mínima de 18 e máxima de 33 graus em Cuiabá. Ele é dono de qualidades incríveis e também de uma legião de fãs. Mas tem um parente que, para ser ainda mais especial, não precisa de nada disso. O irmão do Jorel. Vamos acompanhar isso de perto. De segunda a sexta, 6h45 da tarde. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Por você que está em casa. Por você que precisa sair para trabalhar. Por você que salva vidas. Nós não vamos parar. Nós vamos trabalhar ainda mais para que todos vocês possam se proteger. Essa luta é de todos. Águas Cuiabá. Cuidar da água é o nosso jeito de cuidar de você. Estamos de volta. Estamos de volta? Cadê a hora certa? Hora certa, vamos ver aqui no celular. 11h46, 11 horas 46 minutos. Estamos de volta com você. E olha só, amanhã é o último dia para a declaração do imposto de renda. É o último dia para você entregar o imposto de renda devidamente preenchidinho, declarado e tudo mais. Sabe o que vai acontecer se você não declarar? Sobre isso nós vamos conversar com a doutora Daniela Fukui. Doutora Daniela, bom dia, bem-vinda ao programa Mais Notícias. É um prazer recebê-la aqui para a gente falar desse tema que interessa a todos os brasileiros, né? Ou quase todos, pelo menos. Quem que está obrigado a declarar? Vamos começar por essa aí. Bom dia Luiz Fernando, bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite para estar aqui falando, esclarecendo um pouco sobre a prorrogação do prazo para a entrega do imposto de renda. Bom, sobre a sua primeira pergunta, quem que está obrigado, né? Quem recebe, tem uma renda de até R$ 1.903, ele está isento, ele não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, então somente aqueles que possuem um rendimento acima desse valor é que hoje estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. No caso, empresariais todos, né? Isso, aqui eu estou falando da declaração do imposto de renda pessoa física, quando eu falo de uma renda de até R$ 1.903. O prazo que a gente teve a prorrogação, que é até o dia 30 de junho, seria no caso amanhã, a declaração de imposto de renda pessoa física, a declaração do microempreendedor individual, do MEI, propriamente dito, né? Então, aquele prazo que venceria até o final de abril, a gente ganhou mais 60 dias para entregar esse imposto de renda. Termina, a Receita Federal vai estar recebendo essas declarações até às 23h59 de todos os contribuintes. E as declarações de pessoa jurídica?
A declaração de pessoa jurídica do MEI, da empresa que é do pequeno porte, também foi prorrogada até amanhã. As empresas maiores, que têm o lucro real, lucro presumido, ela tem uma sistemática diferente de declaração de imposto de renda, a depender do regime em que ela está enquadrada. Então, basicamente, essa regra de amanhã são para esses casos que eu acabei de mencionar. O prazo para essas empresas maiores é quando? Depende da forma que ela está enquadrada, ela faz a declaração mensal. Se ela é lucro presumido, vai ser outra sistemática. Tá, mas tem uma data, doutora? Tipo assim, o prazo... Amanhã a gente é pessoa física, mas as pessoa grandes física empresas... é a pequena empresa. Sim. E as grandes empresas, qual que é a data para eles? Também foi prorrogado ou não? Dessas maiores, na verdade, é isso que eu estou te explicando. Elas têm um recolhimento numa sistemática diferente. Por exemplo, a empresa do lucro presumido, ela vai ter uma sistemática de recolhimento. A do lucro real tem outra sistemática. Legal. Quem não declarar, o que vai acontecer? Quem não declarar, ele vai estar sujeito a uma multa. Quem entregar com atraso, essa multa ela varia desde um valor de R$ 165 até 20% do valor que ele teria para pagar do imposto de renda. Que pode ser grande, né? Pode, a depender do valor que tem para pagar do imposto de renda, sim. Bom, então, aqui acho até importante salientar para o contribuinte não deixar para a última hora, porque geralmente o sistema no último dia ele fica um pouco mais sobrecarregado, então é comum ele ficar um pouco mais lento. E como a gente já teve essa prorrogação, que foi até uma dessas medidas que foram adotadas em razão da Covid-19, então, por enquanto, a gente não tem mais nenhuma notícia de que vá prorrogar novamente. Então, para não correr esse risco de não conseguir enviar a declaração no último dia, a recomendação que a gente faz é para que não deixe para a última hora. A gente sabe que brasileiro acaba deixando tudo para o último minuto, né? Sim, nem todos. A Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB, ela atende quais as áreas? Fala um pouquinho da comissão que a senhora faz parte. Hoje a comissão, ela tem um trabalho que ela atua em todas as áreas no que tange aspecto tributário, estadual, federal e municipal. Até nesse contexto de pandemia, a gente vem acompanhando uma série de medidas que foram aprovadas pelos 3 governos, né? Então, como medida para auxiliar o contribuinte, para auxiliar o advogado que atua nessa área, nós disponibilizamos um informativo com o objetivo de orientar quais tributos federais foram prorrogados, o que a gente teve de prorrogação na esfera estadual, e a gente vem atuando também junto a esses entes, principalmente Estado e município, para buscar de alguma forma contribuir, né, ajudar o contribuinte nesse momento, mas dentro dos limites de atuação da OAB, que é a defesa do direito constitucional, né, que muitas vezes a gente vê que é desrespeitado. Então, a gente vem atuando mais nesse ponto. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua participação. Daniele, né? Daniele Fukui, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso frente à Comissão aí de Estudos Tributários e Defesa do Consumidor, do contribuinte. E, em breve, gostaria de tê-la aqui, pessoalmente, aqui no estúdio, para a gente voltar a esse assunto, voltar a esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente fica à disposição. Um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos com a doutora Daniele Fukui, ela que é da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB. Juarez Fiel, você já declarou seu imposto de renda? Já. Já? Já. Tudo certinho, tudo resolvido. Tranquilo? É pouquinha coisa, então não tem muita dificuldade na declaração. Mas o importante é que não perdeu o prazo, né? Não, com certeza. Ficou dentro do prazo, isso é importante. Juarez, você já falou da taxa Selic aqui algumas vezes e parece que a taxa caiu mais uma vez. Caiu mais um pouco. Sim. Luiz, na verdade, o que o Banco Central busca meio que popularizar um pouco mais essa taxa Selic, Luiz,
porque é pela primeira vez, nós nunca trabalhamos com esses números. Nós sempre tivemos taxa Selic elevadíssima, então ninguém fazia filtro sobre taxa Selic. A negociação era mais direta. O que aconteceu, Luiz? Com a taxa Selic de 2,25, aí o que o Banco Central está fazendo? Ele está passando instruções com relação a bancos, mercado, consumo, como que as pessoas devem se comportar diante de uma taxa tão baixa que nunca houve isso na história do nosso país. Então, o que nós temos? Por exemplo, com relação a bancos. O banco está a todo momento buscando uma renegociação para que esta renegociação possa interferir, Luiz Fernando, na redução dos juros na ponta. Quer dizer, se tem uma boa adimplência, os juros, a tendência é que eles diminuam. Então, vem uma recomendação já pelo próprio Banco Central. Com relação ao mercado, bastante incerteza. Tipo, você quer comprar um apartamento, tenha um pouquinho de calma, faça com que o mercado venha a você e não você vá ao mercado. Isso é uma forma de negociação com base no que nós vivenciamos hoje nessa taxa Selic. Ô Juarez, mas quem está comprando arroz, está comprando feijão, óleo, a cesta básica, a taxa Selic afeta de alguma forma, influencia? Porque a gente está com a frase ali, como a taxa Selic influencia seu bolso? Quem está comprando a cesta básica, a taxa Selic influencia no bolso dessa pessoa também, ou só para quem compra apartamento, carro, para quem financia, para os grandes consumidores? Muito boa pergunta, Luiz. Ela acaba influenciando, sim. Digamos o seguinte, pandemia, vamos todo mundo comprar arroz, todo mundo comprar feijão, o que ocorre? Falta lá no mercado, o mercado aumenta. Então, o que recomenda-se que a taxa Selic ela seja um parâmetro para todas as compras, todas as nossas atividades, inclusive as mais do nosso dia a dia. Então, é o seguinte, eu preciso de 1 quilo de carne para consumir em 2 dias, 3 dias. Não vou lá comprar 4, 5 quilos. Então, é basicamente nesse aspecto que a taxa Selic acaba influenciando, porque é o mercado regulador. Como é que a taxa Selic funciona? Ela controla a movimentação de dólar também. Por quê? Porque se a tendência do dólar é subir, como o banco tem fluxo de caixa, ele vai lá e compra para que o dólar não dispare. Então, sempre isso vai ser um parâmetro. E você colocou bem a questão do consumo. O consumo também vai nessa mesma direção. Até porque, se você vai lá e compra menos feijão e menos arroz, o que o vendedor faz? Ele vai fazer uma promoção, vai tentar baixar o preço para que os estoques não acumulem-se nas prateleiras e, com isso, o preço seja um pouco menor. Pergunta que não quer calar. O valor do combustível vai baixar? Depende, a taxa Selic influencia também no valor do combustível? Com certeza influencia. Você pode perceber que nós estamos aí com o preço de combustível há muito tempo paralisado, por conta de que diminuiu-se o consumo, então isso interfere muito. Por esta razão é que esse nome Selic, que é um sistema, né? Então ele Selic, passa a influenciar. É uma abreviatura de que, Selic? Eu até anotei aqui, Luiz, é um sistema especial de liquidação e custódia. Sistema especial de liquidação e custódia, quer dizer, legal. Ele é um fato que controla exatamente como é que se comporta o mercado. Juarez, obrigado pela participação, viu? A hora de andar com fé? Muita fé. Então essa é a música que a gente vai encerrar o programa de hoje. Quero agradecer o carinho, agradecer você que acompanhou o programa até aqui. São 11 horas e 57 minutos. Hoje, Gilberto Gil e amigos cantam pra gente Andar com Fé. Voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com Mais Notícias, se Deus quiser, é claro. E você fique agora, né, com esta música fantástica para começar bem a sua semana, começar bem esta segunda-feira. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, por um pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Manda vir. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso aí, Gil! A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã. A fé também tá pra morrer. Oh, Triste na solidão. andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Outros países. O risco que esses casos representam é maior neste momento, pois crianças e adolescentes têm a internet como principal ambiente de